E agora a gente conta com a presença do Dr. Giovanni. Farei uma breve apresentação do Dr. Giovanni, em seguida passo a fala a ele para a sua apresentação, e depois teremos a discussão com os nossos alunos. Giovanni Moura Rodrigues é natural de Tocantinópolis, no Tocantins, é advogado militante desde 1993, com quase 30 anos de profissão, é atual presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de Tocantinópolis. Entre os anos 80 e 90, trabalhou na Polícia Civil, tanto em Goiás como no Tocantins. Foi delegado regional de polícia em Tocantinópolis, e essas são algumas atuações do Dr. Giovanni. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, estamos ansiosos para ouvi-lo. Espero que não ocorra nenhum erro na tecnologia. Passo a fala ao senhor, então, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. É um prazer conversar com vocês, espero que estejam me ouvindo bem. Inicialmente, já foi feita a apresentação, sou filho de Tocantinópolis, saí daqui para estudar nos grandes centros. Na época, nos anos 80, o estudante tinha que, quem quisesse mesmo um curso superior, precisava se deslocar para os grandes centros, né? Dava a dificuldade que o curso de Direito, o acesso era difícil. E estudei, me formei em Goiânia, na Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas. Tive a grata satisfação, posso assim dizer, de entrar na faculdade sob a égide de uma Constituição, e quando saí, já estava sob a égide de outra Constituição, que é a atual Constituição Cidadã. Após isso, nesse intervalo de tempo também, assim, como foi dito, a função de delegado de polícia, e pedi exoneração para advogar, porque isso é o que eu gosto de fazer. Você não imagina o tamanho do prazer que é você exercer uma atividade amando, como assim faço, por quase 30 anos, e a vontade continua a mesma desde quando comecei. Após 93, quando comecei a advogar, a gente teve muita dificuldade, diante dos avanços da época dos anos 80 até 93, eram poucos, né? Mas a gente começou a advocacia em Tocantinópolis, enfrentando muitas dificuldades. Cada região tem uma característica, né? E no momento de se discutir direito, discutir até a atividade do advogado, as diferenças de regiões, elas interferem muito, né, em conceitos. E eu até digo aos colegas, futuros colegas advogados, que um dos princípios do direito, né, que são os costumes, eles são muito fortes em algumas regiões, né, notadamente, especialmente, eu diria, no estado do Maranhão, onde o costume tem uma força muito grande no direito. E, no decorrer desse tempo, né, de 93, quando eu recomecei a advocacia, nós estamos falando ainda da apresentação, né, professor? Nós deparamos com muitas barreiras no próprio exercício da profissão. E o tempo foi passando, já em Tocantinópolis, foi quando eu recomecei. Um detalhe importante aos colegas aí, que quando eu estava no 5º período, professor e futuros colegas, em Goiânia, na Praça do Bandeirante, o que eu fiz? Olha só para vocês terem uma ideia como a gente nasce para ser advogado. Eu nasci. Eu aluguei uma sala no edifício lá no centro de Goiânia, contratei uma advogada só para assinar e já comecei a militância, né? Extraoficialmente, né? Eu peticionava, mas quem assinava era uma colega. Eu ainda, nessa fase, professor e colegas, eu consegui tirar um preso da CPP de Goiânia, né? Então, é apaixonante. É apaixonante. E outro detalhe importante que a gente, infelizmente, nos dias atuais, a gente não consegue ver, salvo raríssimas exceções, é que no meu tempo de faculdade, professor e colegas, o professor de direito entrava na sala de aula de terno e gravata. Aquilo ali, direta e indiretamente, até impulsionava aqueles que gostam e têm essa pretensão de advogar a querer mais, né? A gente se sentia valorizado, né? E a gente sabe que os tempos mudaram, os costumes, e dentro da própria escola do direito, muitas coisas mudaram, mas tem essas coisas que lá de trás refletem na minha vida,
pessoal hoje no que diz respeito a como se portar um acadêmico de direito, como se portar um advogado. E os colegas que me conhecem sabem do valor que dou a isso, né? E eu conclamo a todos os colegas, futuros colegas, que adotem isso, né? Porque isso conta muito, né? Então, assim, durante 30 anos de profissão, muitas histórias, muitos casos, né? Dentro da advocacia acontecem, e talvez, se for interesse de vocês, no outro momento da nossa conversa, do nosso bate-papo, a gente pode contar, dentro da nossa atividade profissional, alguma situação, algum caso, né? Que chama a atenção durante esses 30 anos. Então, é isso. A advocacia é apaixonante, mas a gente sabe que aqui, entre os colegas, futuros colegas, bom, vamos ter professor, vamos ter delegado, vamos ter juiz e muitas outras funções que a nossa profissão, o direito, né, no campo do direito, é muito vasto, tem muito espaço para todo mundo, inclusive para a criação do curso de direito e contrariando a vontade de muitos colegas advogados e advogadas, nós levantamos essa bandeira por mais aí de 5, 6 anos, foram muitos anos de luta, né? Fizemos debate em escolas, tivemos a grata satisfação de participar, né, da comissão de criação desse curso de Direito, do qual vocês fazem parte da primeira turma, e com a força e apoio do nosso atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, tivemos acesso e apoio também do Conselho Federal, e a aprovação do curso de Direito, para nós, é uma vitória. Sou daqueles que, quanto mais advogado dificulta, vamos impedir que abram-se novos cursos. Não, eu não sou dessa linha. Eu acho assim, que o profissional, ele que cria espaço para ele mesmo. É o profissional que define a capacidade que ele tem a clientes. E é com esse espírito que nós apoiamos e estamos aí de mãos dadas com vocês, com o curso de Direito da UFMT, para que nossa região cresça intelectualmente, cresça economicamente, sobre todos os aspectos. Agora, vamos falar mais diretamente, mais precisamente, do como, né? O que a gente enfrenta durante esses 30 anos dentro da atuação, quais as áreas, né, que a gente mais encara, mais enfrenta, né? Eu, como advogado militante há 30 anos, eu procuro me espelhar naqueles profissionais que procuram explorar o máximo de área, né? Eu me espelho nessa e tem as áreas que eu não gosto, então eu excluo essas áreas, né? Mas, especialmente em nossa região, eu, como fui delegado de polícia por quase 10 anos, a gente tem a facilidade de trabalhar na área criminal, né? Área criminal, direito do consumidor, né? As questões indenizatórias, contratos bancários, né? Questões de família. Então, são várias áreas que a gente atua, né? E durante, né, no exercício da nossa profissão, na nossa região, nós temos, assim, além do espaço que existe no direito previdenciário, que é uma área que a gente atua, mas não é considerada aquelas áreas, né, de preferência, mas atuamos, né, nosso escritório tem vários outros advogados, mas o direito criminal, o direito do consumidor, direito, né, na área civil, é a área que a gente mais milita, né? No direito criminal, desde o acompanhamento na lavratura de um auto de prisão em flagrante até recursos em tribunais superiores, a gente tem experiência nessa área, é uma das áreas que a gente milita com muita frequência, né? Se a gente fizer um paralelo na advocacia criminal dos anos 90, quando eu iniciei, de fato, a advocacia, nós tivemos muitos avanços, né? Porque, por exemplo, no início da década de 90, 93, quando comecei a advogar, quando a gente ia acompanhar um auto de prisão em flagrante, nós demorávamos aí 3 horas só na formatação, conclusão do auto de prisão em flagrante, né? Como advogado ali, ficava aquele tempo todo. Hoje, com a tecnologia, o auto de prisão em flagrante é feito da forma por vídeo, né? Então, as coisas mudaram muito. Então, o advogado, ele precisa
em todas as áreas, é claro, mas especificamente na área criminal, ele tem que ficar ligado, viu? Porque as coisas são muito rápidas. Na lavratura de um procedimento de flagrante, você tem que ficar muito atento, desde que o teu cliente está do teu lado e o que ele vai falar vai fomentar a prova no inquérito e, consequentemente, na ação penal que vai nascer dali. Então, procedimento criminal, considerando o que acontecia antes e o que acontece hoje, a gente enfrenta essa questão da tecnologia, né? O advogado militante que não tiver essa ligação, conhecimento com a tecnologia, ele está fadado ao fracasso, né? Eu, professor e futuros colegas, eu tive o prazer de ser o primeiro advogado a fazer uma petição em nossa comarca utilizando o computador, né? Quando eu entrei ainda, a gente utilizava a máquina de datilografia. Então, assim, eu dentro desse universo da advocacia, eu me sinto um cara muito favorecido pela história da advocacia na nossa região, né? Quando a gente, para elaborar uma petição, tinha que fazer 3 cópias para levar lá no protocolo do fórum, era muito difícil, né? E era na máquina de datilografia. E aí, com a tecnologia chegando ainda lá no início dos anos 90, eu fiz a primeira petição no formato eletrônico, né? Do computador. Foi um notebook que eu ganhei, uma casa que eu ganhei de um cliente que eu tive o prazer. Meus primeiros clientes, esse eu lembro até o nome deles, dava a importância que eles têm na minha vida profissional, né? Eu peguei uma casa de um cliente que era diretor da antiga Vale, ele morava em Milão, na Itália, e ele tinha uma fazenda aqui na região, e ele me deu um presente. Foi com esse presente, um notebook, que eu fiz a primeira petição aqui em nossa comarca no formato eletrônico, né? Eu peticionei no computador. E com isso, assim, a advocacia, ela tem isso. Se você não se ligar, você vai ficar e, consequentemente, você não vai ter condições de vencer. Então, você tem que estar sempre ligado. Hoje, a gente nota que o jovem advogado, como é chamado os que entram, eles são muito imediatistas. E, com isso, cometem erros gravíssimos na sua formação de futuro. Estou falando de futuro, né? Enquanto que eu comecei ali naquela dificuldade de enfrentamento no início de carreira, não pegava uma causa a qualquer título para ganhar dinheiro, eu pensava no direito. A visão que se tem hoje do jovem advogado é ganhar dinheiro a qualquer custo, valendo de tudo, passando por cima de tudo, inclusive, principalmente, pelo nosso Código de Ética e Disciplina da Ordem Advogada do Brasil, que é um problema grave, né? Eu sugiro aos meus nobres futuros colegas que, no exercício da advocacia, primem sempre pelo nosso Código de Ética. É muito triste, por exemplo, professor, eu advogando para um cliente, na área criminal, eu sempre, esses casos normalmente acontecem lá, e primando pela ética profissional, estou lá trabalhando, defendendo a minha tese, e, de repente, sou surpreendido com um colega que atravessou uma procuração no processo, né? Eu fui desconstituído sem qualquer observância ao nosso Código de Ética. E o que acontece com isso? Acontece aquele imediatismo do colega, normalmente, frequentemente, com o jovem advogado. Ele se esquece de que há ali um profissional que está trabalhando, que tem uma tese, mas aí ele vai no espírito de desespero que está a família do preso, ele promete, né, soltar, cobra um valor insignificante e mente para a pessoa e faz acontecer esse tipo de coisa. Existe muito isso no exercício da nossa profissão, em função desse imediatismo, né, o dinheiro, a ganância, esquecendo princípios básicos da advocacia, que é a ética. A ética profissional é um dos maiores problemas que nós enfrentamos dentro do exercício de nossa profissão, a falta dessa ética. Talvez, pelo despreparo do profissional, né, que talvez esqueceu de estudar o nosso Código de Ética. Talvez por esquecer de ler com mais atenção o condutor do processo, que é o Código de Processo Civil, e o Código de Processo Penal na área penal. E com isso gera problemas. Mas o que eu sugiro a você, futuro colega, quando acontecer uma situação dessa? Imediatamente represente contra o colega. A Ordem dos Advogados do Brasil tem o Tribunal de Ética e Disciplina,
que faz valer o respeito às nossas regras, ao direito do advogado de exercer sua profissão com seriedade e disciplina. Então, esses colegas que, assim, praticam a advocacia sem ética, eles são punidos, né? E podem, de uma simples advertência, até ser excluídos dos quadros da ordem. Então, é necessário e muito importante que o colega respeite a ética profissional. E quando acontece uma situação dessa, você vai descobrir que a parte, né, a família do cara que está lá preso, foi a ele prometido a soltura. E aí, na maioria dos casos, professor, a gente constata que aquele colega que assim agiu não conseguiu soltar o preso. Isso só complementa e fortalece a tese de que deve-se respeitar a ética profissional. Então, basicamente, dentro da atividade criminal, vão surgir situações como essa e você vai deparar com colegas que, por falta de atenção ou por má fé mesmo, que se utilizam da ganância, né, do imediatismo, para causar, obter vantagem e, com isso, praticar atos que atentam contra o nosso código de ética, né? Então, isso é ruim, é chato para a nossa atividade profissional. Mas aí pode se perguntar, gente, doutor, durante todo esse tempo que o senhor advoga, quais os pontos que o senhor considera como problemas, né? Então, assim, eu vou citar alguns problemas, mas eu vou citar 3 especificamente, porque eu não posso retratar um problema lá dos anos 90. Não, eu vou citar um problema atual, como atual é o ingresso dos nobres e futuros colegas na advocacia. Pois bem, com a chegada desse mal no planeta Terra, que é a pandemia, nós deparamos com inúmeros problemas. E eu confesso a vocês que a advocacia foi a classe mais impactada. Foi cruelmente impactada. Por que ela foi impactada? Por vários motivos. Desde a dificuldade, o medo de um futuro cliente chegar no teu escritório, até a prática judicial, né? A tramitação do processo. Eu quero chegar nesse ponto, mas inicialmente eu quero dizer assim para vocês. Em Tocantinópolis, ainda na década de 90, nós tínhamos um juiz aqui chamado Luiz Otávio de Queiroz Fraz, né? E eu também tive o prazer de ser o primeiro, criar o primeiro portal de internet no estado de Tocantins, né? Então, o primeiro portal, o primeiro provedor de internet de Tocantins foi criado por mim, ainda em 90 e alguma coisa. Criar essa novidade, né, possibilitar o acesso do usuário à internet, nós tínhamos um juiz também que pensava lá muito na frente, que é o doutor Luiz Otávio. E aí, o que é que a gente fez? Doutor, vamos criar uma inovação. Vamos viabilizar o acesso do advogado à internet? Pois é. A primeira comarca que possibilitou uma consulta processual online foi nós, aqui em Tocantinópolis. Como eu tinha um provedor de internet, a gente captava os dados num disquete, não era pendrive, que ainda não tinha. Num disquete, pegava lá nos computadores do fórum, trazia para o servidor aqui no provedor, e aí facilitava assim, o acesso dos colegas de outros cantos do Brasil a acessar um processo. Não era aquele acesso integral, era o acesso do último andamento que acontecia no dia. Mas era muito interessante. Então, uma coisa que também chamou a atenção e contou muito para que viabilizasse isso, é que eu fui o primeiro usuário doméstico, professor, a utilizar a internet nos estados de Goiás e Tocantins. Eu fui o primeiro usuário doméstico, vocês estão falando com o Giovanni, o primeiro usuário doméstico de internet nos estados de Goiás e Tocantins. Porque ainda no início de 90, eu fazia uso de um programa de acesso remoto chamado REMPAC. Então, eu, como advogado e usuário desse serviço, acessava o STF para consultar a jurisprudência, com a velocidade de 2.400K. Olha aí a distância. E era só dados, só letras, só letra, não tinha imagem, não. Então, por ter acesso a esse serviço, eles disponibilizaram para mim esse acesso à internet. E eu saí de Tocantinópolis, fui a Goiânia para configurar meu computador para acessar a internet. Mas é uma história maravilhosa que é gostoso fazer parte dela. Pois bem, e qual o problema que a pandemia impactou na atividade do advogado? Como disse,
além dessa dificuldade do usuário se deslocar ao teu escritório por medo de contrair, de pegar esse vírus, o judiciário. Né? O judiciário se fechou. E eu não estou pedindo segredo, eu falo isso aqui com muita propriedade, né? Que são palavras que, infelizmente, eles não gostam que o advogado fale, mas, como advogado, como presidente de classe, né, eu tenho segurança e firmeza para falar o que eu estou falando, e a experiência me permite isso. Né? No universo de 10, mais de 11 mil advogados, o número da minha OAB é 732. Então, eu tenho propriedade e tempo para falar isso. Né? Aí, o que aconteceu? Aconteceu o que os colegas vão escutar muito no curso de Direito, a palavra per saltum. O que é isso? Por mais que você defenda a utilização da tecnologia, já estamos falando em avanços absurdos aí na nossa área, por mais que você defenda a tecnologia no judiciário, na aplicação, no acesso, mas você tem que utilizar e aplicar com condições que ela chegue ao usuário de forma calma e não cause o estraçalho que causou na advocacia, né? E até para o próprio usuário. Porque nós já tínhamos o processo eletrônico no Tocantins. Aliás, Tocantins foi o primeiro estado da federação a ter processo 100% eletrônico. Isso é um avanço, isso a gente tem que valorizar. E eu não estou falando contrário a isso, de forma alguma. Eu estou falando o que aconteceu no momento da pandemia. Por quê? Porque, e por isso, eu sou contrário a esse avanço extremo, porque agride o amplo direito de defesa, agride o contraditório, agride o devido processo legal, que são princípios básicos do processo. Mas como que agride, Giovanni? Agride pelo seguinte: o processo eletrônico é necessário, é importante, mas veja bem, no processo criminal, eu estou me referindo a isso no processo criminal e no civil, na audiência de instrução e julgamento. Ora, é importante você estar aqui, como eu estou conversando com vocês, o juiz, onde ele estiver, eu sou a favor que ele fique até fora do país, na praia, né? É importante o processo eletrônico. Mas vejam bem, e na audiência de conciliação, onde vai se tentar, olha, tem acordo, não tem acordo, as partes dialogam, perfeito, 100% de apoio. Mas, gente, numa audiência de instrução e julgamento, a conversa é diferente. Na audiência de instrução e julgamento, é necessário, na minha visão, o contato direto. É necessário que o juiz, a parte autora da ação, a parte ré da ação, os advogados das respectivas partes e o Ministério Público, quando for o caso, participem junto ali. Porque no processo, numa audiência de instrução e julgamento, professor, especialmente na área criminal, existem detalhes que você só consegue visualizar ele quando tu está vendo olho no olho. No processo criminal, que você está lidando com a liberdade, com amplo direito de defesa, amplo, olha a expressão amplo. No vídeo, muito dessas coisas você não consegue. Podem, eles vão dizer que não, mas é sim. Você não consegue. Você não consegue tirar de uma testemunha um detalhe mínimo. Porque o calor humano, né? O choque de ideias entre as partes envolvidas, o debate, né? A contradita da testemunha. Não, eu não posso concordar que o processo eletrônico, nessa parte especificamente, seja importante para o que o ordenamento jurídico defende. Amplo direito de defesa, o contraditório, o devido processo legal, não. Eu acredito que, em sendo mantido esse desenho de que a audiência de instrução e julgamento permaneça no voto, no sistema à distância, para mim, é prejudicial à defesa. É prejudicial ao devido processo legal. É prejudicial ao contraditório. É por isso que eu posso afirmar com muita segurança e propriedade, porque a gente vive isso no dia a dia. O processo eletrônico é louvável até determinado ponto. E especialmente, exclusivamente,
quando se trata de uma audiência de instrução e julgamento, seja ela na área criminal, seja ela na área civil, seja ela no juizado especial, na minha visão, é prejudicial às partes, em especial ao autor da ação e também à parte adversa. Porque ela não poderá fazer uso de todo o aparato que nosso Código de Processo Civil, nosso Código de Processo Penal, nossa Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais, permite. E aí, o que nós vimos? Nós vimos centrar tudo por videoconferência. Né? Eu acredito que a Ordem dos Advogados do Brasil precisa travar uma briga, assim, que seja eu, o Giovanni Moura, lá da subseção de Tocantinópolis, uma voz única. Mas não acredito que seja não, viu, professor e futuros colegas? É necessário que a gente leve essa questão para o debate. Né? O corporativismo existe na ordem advogada, existe no Ministério Público, existe na magistratura, para fechar coisas que são importantes para a classe. Mas nós temos que fechar o que é importante para o direito, para o Código de Processo Civil, para o Código de Processo Penal, para as leis reguladoras do processo no Brasil. É necessário e é importante que isso seja discutido e debatido. Não podemos deixar que o devido processo seja barrado com o persalto do processo judicial eletrônico que ocorreu por conta da pandemia. E eu posso afirmar a vocês que os avanços tecnológicos que estavam previstos para acontecer, e nós já estávamos muito na frente de todos os estados do Brasil, que estavam previstos para acontecer no espaço, professor, de 5, 6 anos, aconteceu em 1 ano e meio, 2 anos. É por isso que eu falo que a pandemia contribuiu de forma negativa na questão do processo judicial eletrônico, nessa parte. Eu acho que nós tínhamos que avançar, mas de forma educativa, aprimorando cada vez mais, mas não assim. O que aconteceu? Eles jogaram o processo eletrônico de uma vez única e nós fomos nos adaptando a ele. Né? Então, essa é a consequência que a pandemia trouxe e vejo com muita reserva que isso seja positivo. Aliás, eu sou contrário à ideia de que é extremamente positivo da forma que está. Acho que é necessário se repensar, especialmente na questão da audiência de instrução e julgamento. Vamos preservar o devido processo legal, o amplo direito de defesa e contraditório. Então, esse é o ponto crucial que eu tenho como a ser enfrentado. Né? E a solução? Não, a solução, ela, na minha visão, é simples. O Tocantins hoje é referência no processo judicial eletrônico. E, nessa referência, se adotar o critério de que há o atendimento presencial, a audiência presencial, nem que seja tão somente a audiência de instrução e julgamento. Vamos avançar com calma para resguardar o direito, porque vejo e sinto que o que está descrito na Constituição Federal sobre o amplo direito de defesa, sobre o devido processo legal, e sobre o contraditório, na minha visão humilde, de quem advoga há 30 anos, ela está comprometida. Se as audiências de instrução e julgamento continuarem a ser em que pese nos regulamentos, nas normas, nos documentos que se expedem nos tribunais, estou falando especialmente para Tocantins, constar que poderá ocorrer audiência quando necessário, mas é esse quando necessário que é a questão. Como que se sabe quando necessário? Porque eu, como advogado, todos os processos meus, eu entendo que a audiência de instrução e julgamento devem ser presenciais. Mas e aí, como que se vai definir quando necessário? Então, é importante se debater isso. Né? Eu tenho certeza que o entendimento entre o Poder Judiciário, a Ordem dos Advogados, né, a Defensoria Pública e o Ministério Público, a gente poderá, sim, chegar ao entendimento de que isso é possível. Que as audiências de instrução e julgamento devem ser obrigatoriamente no formato presencial. Porque nós estamos falando de amplo direito de defesa. Nós estamos falando do contraditório e do devido processo legal. Nós estamos falando de uma vida do processo. Então, ele engloba todos os outros problemas que, porventura, eu viesse a fazer referência. Esse é o maior e ele é todo o problema que precisamos debater e chegar a um denominador comum. Dentre os outros, eu citaria, por exemplo, e aí, novamente, vai chegar lá no jurisdicionado, lá naquela pessoa que precisou recorrer à justiça
para buscar a solução de um problema que não foi possível da forma consensual. E qual é? A falta de magistrados nas comarcas. Nós temos, na comarca, por exemplo, de Itaguatins, professor, a falta de juiz há mais de 2 anos. E aí, um juiz que já tem a difícil tarefa de cumprir o seu papel lá na sua comarca em que é titular, ainda tem que responder por uma comarca que nem é próxima da dele, tão próxima assim. E aí lá ele vai deparar com problema na área civil, criminal, juizado, previdenciário, execução fiscal, problemas administrativos da comarca. Então, é uma carga muito grande. Então, nós enfrentamos essa falta de magistrados que causa impacto imediato no jurisdicionário e, consequentemente, na atividade do advogado, né? Que não é segredo para ninguém. Quando o processo atrasa, o cliente corre lá no advogado. O advogado é incompetente e pode ter certeza que, pela falta de juiz, e aí nós vamos bater lá naquela questão anterior, a pessoa procura um outro advogado para pegar a informação, aí ele promete, pela falta de ética, ele promete. Não, eu resolvo isso aí, sendo que a culpa não é do advogado. A culpa é pela falta de estrutura do nosso Poder Judiciário Estadual, que não tem condições de colocar um juiz, um magistrado lá naquela comarca. Aí o advogado vai pegar a causa e vai ficar no mesmo lugar, né? Atolado, parado, porque por conta dessa dificuldade estrutural do Poder Judiciário. Então, é importante também que seja debatido no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil e do próprio Poder Judiciário, a própria Assembleia Legislativa do Estado, para que se crie mecanismo de se abrir um concurso público para preenchimento de vagas e se mudar critérios. Sobre a permanência do magistrado naquela comarca. Porque o que nós vemos hoje, e isso aí é público e notório, não é segredo para ninguém, a capital e as grandes cidades estão abarrotadas de juízes. O interior ninguém quer ir. Em que pese hoje o processo ser eletrônico, mas a demanda é grande. Né? Por exemplo, Tocantinópolis tem milhares de processos para um único juiz na vara civil. Então, são situações que é necessário se criar mecanismos de preencher essas vagas e se torcer para que, com o espírito de gostar da profissão, como eu gosto da advocacia, o juiz abrace a comarca e resolva os problemas. Nós temos um exemplo aqui em Tocantinópolis, professor e colegas. Nós tínhamos um magistrado lotado na vara civil e ele concorreu e optou por uma outra comarca, que foi. Aí ficou vago. E aí nós temos exemplos aqui eu falo de forma pública também. Quando tem que se elogiar, se elogia. Né? Quando tem que se criticar, tem que se criticar. E nossa vara civil está desprovida de titular. Mas o tribunal conseguiu encontrar uma forma de resolver o problema. O que fez? Nós temos aqui o juiz no juizado especial, que é o doutor Iorque, e temos o juiz na vara criminal, o doutor Elton. São 2 juízes da comarca. E o que o tribunal encontrou junto com eles? Eles vão ficar respondendo pela vara civil. Né? E a gente viu e sabe da competência destes magistrados que eles vão conseguir conciliar as varas que eles são titulares em responder pela vara civil. Porque a gente nota neles, isso que eu estava falando do querer, do gostar, o interesse na solução dos problemas da nossa comunidade, né? Com os jurisdicionários, que são muitos processos, e a solução deles. E a gente viu, né? O que a gente gostaria de ver isso em outros casos, em outras comarcas, né? Que a gente, infelizmente, muitas delas a gente não vê. E é necessário esse debate. Né? Então, esse seria o segundo ponto. E o terceiro, vinculado a esse, com a virtualização dos processos judiciais, nós observamos que o nosso Tribunal de Justiça, e isso também é compreensível em parte, não fez mais concurso público para os serventuários, né? Que é aquele pessoal que vai manejar os processos dentro da comarca. Então, é um outro problema. Por exemplo, eu citei o exemplo do Tocantinópolis, nós temos os juízes que despacham, né, decidem, mas nós vamos enfrentar o problema na hora de fazer o cumprimento dessas decisões. Que o juiz despacha e encaminha para o setor responsável. Mas pela quantidade pequena de servidores, o cumprimento dessas decisões que o juiz determinou vai ficar mais lento. Né? Então, se nós tivéssemos pessoal suficiente para atender isso, a máquina rodava, né, de forma rápida. E é o que todos querem. Né? E o conceito que se tem de justiça no Brasil hoje é que ela é lenta.
né? Então, esse combate que precisamos ter é através do debate, através do entendimento, e estar mais próximo de solução com a virtualização do processo. Respeitando-se, repito, o devido processo legal, o amplo direito de defesa, né, e o contraditório. Com as audiências de instrução e julgamento sempre realizada presencialmente.